Olá para você, eu sou Larissa e esse é o Prosa em Família. Numa das nossas enquetes no Instagram, a gente fez uma pergunta para profissionais que trabalham na clínica com adolescentes, questionando quais seriam as principais demandas que chegam até o consultório e que estão relacionadas ao adolescente e à sua corporeidade. E aí chegou, como uma das mais apontadas, a questão do bullying. A gente queria conversar com você o seguinte: se você recebe um adolescente com essa demanda, uma das estratégias de condução é convidar a família para um diálogo, e aí convidar a família separadamente e tentar entender como é que essa família está lidando com o processo de bullying. Primeiro, obviamente, né, a gente vai entender como é que chegou essa notícia para a família, como é que o adolescente comunicou, se foi ele, se foi a escola, como é que a família tomou o conhecimento do processo de bullying. E depois a gente precisa saber como é que a família está lidando com isso. Uma das respostas que a gente desaconselharia é que a família tome o protagonismo da história. A gente sabe que num processo de bullying, muita agressividade, muita violência estão em jogo e normalmente o adolescente ou a adolescente que sofrem bullying, eles já estão transformados numa vítima passiva, muitas vezes assujeitados exatamente pela repetição da violência e da agressividade. Então, se a gente coloca, né, se a família se apresenta, se a gente coloca esse adolescente nos bastidores, se a gente transforma esse adolescente ou reforça a ideia de que ele é incapaz de um enfrentamento, a gente está colaborando para que essa ideia de apassivamento ou de assujeitamento permaneça. Então, o psicólogo, o psicopedagogo devem trabalhar para que o adolescente, a adolescente se fortaleça para fazer o próprio enfrentamento. E deve trabalhar paralelamente com a família para que a família fortaleça esse adolescente para o enfrentamento. Então, a família deve pensar que potenciais ali dentro a gente pode desenvolver para que esse adolescente se sinta mais forte e mais potencializado para fazer esse enfrentamento por si só. É óbvio, gente, que se nós estamos diante de casos de violência que mereçam uma denúncia, e aí não estamos falando de uma denúncia só às instâncias administrativas primeiras, mas se a gente está falando de uma denúncia externa, o adolescente também deve saber que esse procedimento vai ser tomado, porque esse procedimento tem consequências e muitas vezes quem pode sofrer essas consequências é o próprio adolescente. Então, às vezes, os pais radicalizam a resposta sem comunicar ao filho e ele vai sofrer as consequências de uma intensificação do bullying. E com isso não estamos querendo dizer aqui que não é para denunciar, não se trata disso. Os casos de violência, eles têm que ser sim denunciados e imediatamente às instâncias institucionais. Se acontece na escola, como os casos de bullying, na sua maioria acontecem dentro da comunidade escolar, a gente deve denunciar as instâncias administrativas. Mas vamos pensar que os adolescentes que agridem, eles também precisam ser tratados. A gente também pode estar falando de um adoecimento nas relações e aí, né, a escola deve ter o papel de convocar essas famílias todas envolvidas ali, os adolescentes envolvidos e achar uma solução. Mas você que recebe a vítima de bullying deve trabalhar paralelamente com os pais para que os pais comuniquem as suas estratégias e fortaleçam o diálogo dentro da própria família para que esse adolescente se sinta potencializado para o enfrentamento, para que ele perceba que ele tem uma rede de apoio que não vai avaliá-lo, que não vai julgá-lo, que não vai cobrar dele um posicionamento, mas que vai, em primeira instância, acolhê-lo e fortalecê-lo. Muito bem, nós vamos continuar discutindo outras respostas que apareceram nessa enquete que a gente fez. E se você tem algum comentário, se você se interessa pelo assunto, se você quer falar mais sobre as demandas que chegam na clínica e o que você enfrenta lá e quais as suas dúvidas de manejo, conversa com a gente, deixa aqui nos comentários, dá um like
divulga para quem você achar que pode se beneficiar desse conteúdo e fica conosco. Vem prosear com a gente. Um beijo!